Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Feliz domingo, feliz festa de Reis. Hoje é Epifania, festa da Epifania. Tradicionalmente e universalmente, a festa de Reis é celebrada no dia 6, de janeiro. Mas no Brasil, sempre explico isso, já expliquei isso várias vezes. Algumas solenidades, dias de santo de guarda, foram transferidos para o domingo anterior, posterior ao dia da festa, para que todo mundo pudesse participar sem ser feriado, não é? Porque não poderia ter tantos feriados mais como as festas permitiriam. Esse é o nosso caso, esse é o caso da festa de hoje. Por isso hoje celebramos no Brasil a festa de Reis, não é? A Epifania do Senhor, uma grande festa, né? Com a bela tradição que ontem já aconteceu na Lapinha, hoje também acontecerá dos nossos ternos de reis, manifestações culturais, de cultura religiosa, de religiosidade popular pelo Brasil todo, um pouco diferente em cada região. No mundo, na Europa é o dia da troca dos presentes, é hoje, mais do que no Natal. Grandes festas hoje no mundo todo, também na Igreja Católica Oriental, hoje é a grande festa, não é, do Natal, e aqui para nós é o encerramento do ciclo natalino, o dia de queimar as palhinhas, o dia de guardar o presépio, do mesmo jeito que o primeiro domingo do Advento é o dia de armar o presépio, enfeitar a casa para o Natal. Hoje é o dia da gente guardar tudo. E no interior a gente tem a tradição, não é, de queimar as palhinhas do Menino Deus. A grande festa, a grandíssima solenidade. E para que a gente possa compreender bem o que a palavra de Deus nos diz hoje e o que a mensagem da Epifania do Senhor quer nos transmitir, vamos preparar o nosso coração para bem viver esse momento, para bem rezar, sabendo que o melhor lugar, sem dúvida, não dispensa, sob hipótese alguma, a nossa oração, a celebração da Eucaristia na Santa Missa. Não é o dia por excelência da gente celebrar reis, é na Santa Missa, no dia, nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, é dia santo de guarda. Vamos então pedir ao Espírito Santo que venha sobre nós, nos abençoe, nos ilumine. Prepare o nosso coração para receber a palavra, nos ajude a compreender esse mistério da revelação universal de Deus Menino, do Menino Deus, que acontece na Epifania do Senhor, na festa de Reis. Vamos pedir que o Espírito Santo venha nos iluminar com aquela estrela, como aquela estrela que conduziu os reis magos ao presépio. Que o Espírito Santo venha nos abençoar, nos ajudar, nos iluminar. Que o Espírito Santo venha preparar o nosso coração para acolher a palavra e que a palavra em nós seja semente boa, gerada, que ela possa crescer, florescer e frutificar em nossa vida, com prática, com conteúdo, com fé relacionada à vida, com vida que reflita a nossa fé. O Espírito Santo que faz, que realiza essas maravilhas em nós. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O capítulo é o 2, os versículos de 1 a 12. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo.
Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: Ide procurar e obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, é um texto sempre muito bonito, muito emocionante, e alguns detalhes chamam a nossa atenção para a gente entender bem o mistério celebrado. Veja bem, o texto não fala de 3 reis, né? O texto não diz quantos reis. Claro que pelo fato de eles terem levado 3 coisas, ouro, incenso e mirra, São Francisco, quando montou o presépio, colocou 3. E também com o fato de celebrarmos a Epifania, a manifestação universal de Deus Menino, São Francisco coloca ali as 3 raças. Mas isso não quer dizer exatamente que foi dessa forma, porque os reis podem ter sido muitos, de vários lugares, e aí Jesus se manifesta, os lugares conhecidos à época. Quando eles visitam, de certa forma, eles ali estão dizendo, já estão expressando a salvação universal que Cristo traz. A Epifania quer dizer isso. A salvação veio para todos. A salvação não veio para uma raça escolhida, para um povo escolhido, não. A salvação, a raça escolhida, não é uma raça geograficamente falando, ou culturalmente falando. É a raça do povo de Deus. Esse povo amplo, escolhido. Essa é a raça, somos nós, portanto, nós estamos incluídos, toda a humanidade. E ao levarem ouro, incenso e mirra, eles revelam a identidade de Jesus, o ouro do rei. O rei usa o ouro, a coroa é de ouro, Jesus é rei. O incenso é aceso só para Deus. Quando os reis oferecem incenso, estão reconhecendo que aquele menino é Deus menino. E a mirra aponta para o Calvário, porque a mirra é a erva, é o instrumento, não é o elemento da natureza, pronto, é essa expressão que eu queria usar, usado quando se embalsamam os corpos falecidos. Jesus foi embalsamado quando foi sepultado com mirra também. Então, quando os reis entregam esses 3 elementos, estão reconhecendo a identidade de Jesus. É rei, é Deus, é o Salvador. Mas tem um dado muito bonito, muito bonito. Embora eles tivessem sido orientados maliciosamente, perversamente, por Herodes, para voltarem dando informação, em anjos dando informações, em sonho, os anjos dizem: voltem por outro lugar. E os reis voltaram por outro caminho. E aí a gente reflete que quando a visita ao presépio é feita com pureza e profundidade de coração, reconhecendo em Jesus o Rei, Deus e Salvador, o caminho de volta é sempre diferente. A gente nunca volta ao mesmo, a gente nunca volta pelo mesmo caminho. O caminho é sempre novo, o caminho é sempre especial, o caminho é sempre de conversão, de mudança de vida, porque adorar Jesus, inevitavelmente, adorar Jesus reconhecendo o Messias, o Salvador, Deus, Senhor, Rei,
inevitavelmente gera caminho novo. E esse deve ser o nosso desejo todo dia. Cada vez que a gente visita o presépio, a gente deve reconhecer: ali está Deus, e se é Deus, Ele quer que eu faça um caminho novo na minha vida. Mais amor, mais fraternidade, mais justiça, mais acolhimento, enfim, um jeito mais cristão de ser. Que a festa da Epifania desse ano, meu irmão, minha irmã, nos ajude, me ajude, te ajude a reconhecer em Jesus quem Ele é: Deus, Salvador e Rei da nossa vida, e a partir desse reconhecimento nos ajude a fazer caminho novo nesse ano que ora estamos iniciando. Que assim seja, que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.